Olá, meu querido, abençoado, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos aqui outra vez para juntos nós aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Graças a Deus, acabei de chegar do meu trabalho, graças a Deus, que ocorreu tudo bem. Louvado seja o nome do nosso Criador. Meus queridos, estou feliz. Hoje, um dia de sábado, né? Agora são exatamente 8 horas da manhã. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, visualizando, mas eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a vocês. Vocês são nota 1000. Vocês são os meus fiéis escudeiros. Eu chamo assim, posso chamar, porque se não fosse os irmãos que estão inscritos em meu canal, eu não seria ninguém. E eu acho bom a gente, todos os ensinadores da graça, independente, não é? Se ele está em evidência ou não, independente se o canal dele é grande ou é pequeno ainda, mas o intuito maior de todos os ensinadores da graça não é ganhar, eu acredito assim, monetização, não é ter milhares e milhares de inscritos, isso é muito bom, mas o intuito primeiro, eu acredito que seja pregar a palavra da graça de Deus. Então, por que eu estou falando assim? Porque o sistema religioso, ele se encontra do jeito que se encontra devido, né, às suas audácias, devido às suas falta, né, de humildade. Então o evangelho está aí. Esse evangelho da circuncisão, esse evangelho da lei, esse evangelho do sistema está caindo por terra justamente porque Deus ele está, né, tomando o primeiro lugar e ele está entregando a revelação às pessoas que realmente têm um compromisso com Deus. Então, obrigado, meus fiéis escudeiros, a vocês, tá bom? Que sem vocês, nós, nem mesmo os ensinadores da graça, não seríamos nada. Então, não há como os ensinadores da graça começar a ficar vaidoso, não é? Porque de uma coisa, porque de outra, isso não é bom. Porque senão a gente vai acabar fazendo a mesma coisa que os pregadores do sistema fazem. Lá eles querem ser uns melhores que os outros. Não, nós não podemos cair nessa cilada. Nós não podemos cair nessa tentação. Meu querido, como eu tenho um compromisso com vocês, toda vez que o irmão Alberto Lírio deixar um estudo ou ensino, eu quero ter a responsabilidade de fazer uso da palavra de Deus e não pedir nada a ninguém. Isso eu falo, né? Às vezes a gente vê lá no canal, mesmo eles falando que são da graça, mas às vezes eles estão pedindo dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, não é verdade? Vocês estão vendo aqui, eu sou simples, o meu lugarzinho, eu estou no meu quarto, né? Só moro eu e minha esposa sozinho, nossos filhos são tudo casados, graças a Deus, são 4 filhos, tudo casado, né? Eu já sou avô de 6 netos, não é? Então aqui, o meu quartinho, aqui eu fiz o meu cantinho para ensino, não é? Então, meus queridos, aqui eu só tenho o meu celular, eu tenho aqui a minha Bíblia, uma mesinha muito pequena. Essa mesinha deve dar 50 centímetros por 60, eu acho. 50 por 60. É muito simples. Mas aqui, ó, está a arma principal. Não é o celular, não. Não é a camisa do Alberto. Não é o relógio. Não é a minha pulseira. Não é o meu sapato. Não. A principal arma que eu deveria estar aqui, ó, nesse vídeo do YouTube, está aqui, ó. A palavra de Deus, tá vendo? É isso aqui. E hoje, meu querido,
como eu tenho um compromisso com você, repito, eu quero falar sobre os daimons escondidos que poucos enxergam. Os daimons escondidos que poucas pessoas enxergam. Então, eu tenho um compromisso com você. Abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14. Vamos lá? Fala assim a palavra. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes, Jesus chamou a multidão e disse-lhes, ouve-me, vós todos, e compreendei, não há nada, não há fora do homem, nada que, entrando nele, possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Prestem atenção. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele lhes disse, também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra, o que de fora entra no homem, não pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Preste bem atenção. Eu expliquei isso sobre a Santa Ceia, que a Igreja Evangélica toma hoje, mas amanhã, aonde vai aquela Santa Ceia? Então, ao dizer isto, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia, o que sai do homem é o que o contamina. Pois do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, vírgula. Quais são esses maus pensamentos? Ele vai dizer, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba e também a loucura. Todos estes é um pronome referindo-se a esses males. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Meu querido, vamos entender uma coisa. Os daimons escondidos que poucos enxergam. Muita gente usa a expressão demônio para falar que demônios são servos do diabo ou de Satanás mandado para perturbar alguém. Como se fosse assim, os duendes de algum mestre. Já viu aquele desenho na televisão, o Mestre dos Magos? Ele não tem aqueles meninos lá que sempre que ia consultar ele para alguma coisa? Então, muita gente pensa que demônios são seguidores de Satanás ou diabo. A palavra demônio, que em grego, meu querido, é daimons. Sabe o que quer dizer? São espíritos alterados, espírito no estado genioso. Esse espírito, ele pode ser bom ou mal. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Então, meu querido, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Então, todas as pessoas que se prezam como pessoas, às vezes, nós também tem atitude que acontece na nossa vida que a gente não deixa barato, que a gente corre atrás e vai procurar realmente o nosso direito. Agora, tem pessoas que se alteram de uma forma que ele coloca para fora o que ele gostaria de expressar naquele momento. Então, se você tem a sua família, você tem o seu trabalho, você tem o seu emprego, de repente você é uma pessoa totalmente, vamos dizer assim, uma pessoa tranquila, uma pessoa boa de lidar, uma pessoa
que tem assim um espírito manso, vamos dizer assim, uma pessoa que é totalmente tranquilo. Mas se alguém se altera com você ou inventa uma fofoca de você, às vezes você é tão honesto, tão direito, que você não vai deixar aquilo barato. Então, quando você se altera para buscar a sua razão ou o seu juízo, você colocou para dentro, para fora, um espírito que estava dentro de você que nem mesmo você conhecia. Alguém fala assim, aquele fulano de tal, o irmão Alberto Lille, rapaz, aquele irmão é muito tranquilo, ele é muito quieto, nossa, ele não faz mal para ninguém. Mas às vezes, dependendo da situação, eu vou colocar alguma coisa para fora. Então, meu querido, muitas vezes, todo o ser humano ele tem o seu daimon. Porque daimon não é demônio, seguidor do diabo. Daimon, o que é o daimon? Então, o daimon é o espírito que alguém tem dentro dele, que esse espírito se altera dependendo da situação. Então, quando esse espírito se altera, aquele daimon ele vai ser ativado, ou aquele espírito ele vai ser ativado. Então, você, quando alguém inventa alguma coisa de você, que você não deve, inventa uma mentira, inventa uma fofoca, você fica passivo ou você toma uma atitude? Então, se você toma uma atitude, é porque aquele espírito que estava dentro de você, ele se alterou. Então, isso é um espírito, isso é um daimon, ou um daimon ativado. Agora, qual é a função das escolas de teologia que nós frequentávamos achando que nós estávamos aprendendo alguma coisa? Qual era a função? Era só mentir. Era só ocultar de nós a verdade. Era só ocultar de nós aquilo que nós realmente precisávamos fazer. Então, isso não aconteceu. Então, essas escolas de teologia, elas nos enganaram a vida inteira, meu querido. Então, os que pregam a lei, a circuncisão, então também eles omitiram de nós, estão tomando uma atitude que tem um daimon dentro deles que está ativado. Qual é o daimon? O daimon do engano. O demônio do engano, o daimon do engano, o espírito do engano, aquele espírito alterado, aquele espírito que ele está trabalhando em função de enganar. Então, a igreja evangélica, alguém da graça já falou isso, o pastor Geraldo, outros da graça, e isso não tem problema de Alberto repetir, porque isso é bom, porque isso é para o nosso conhecimento. Vou repetir o que muitos ensinadores da graça falam. A igreja evangélica, ela é a única empresa, preste bem atenção, a única empresa que paga ao seu patrão. Muita gente não gosta disso. Então, como assim, irmão Alberto? A igreja evangélica é a única empresa que paga o seu patrão. A igreja evangélica não paga aos pastores para dirigir o culto, para presidir uma igreja? Aonde que você já se viu isso? Você paga para o cara estar ali te ensinando. Agora eu te pergunto, isso é espírito de Deus ou é um espírito daimon ativado no cara? Que é um egoísta? Que ele está agindo de uma forma errada? Então ele é um egoísta. Então, a igreja evangélica, por isso que eu falo, meus queridos, vocês só vão continuar no sistema se vocês quiserem. Como que o pastor, ele está ganhando salário para te governar, para mandar na sua vida? Além dele estar mandando na sua vida, na vida da sua família, na vida, né, de todos aqueles que estão seguindo a ele, as pessoas ainda pagam ele. Preste atenção. Isso é um daimon ativado, eu vou explicar isso. Então, o crente, ele não é ovelha. O cristão, ele não é ovelha, ele nunca foi. O cristão, ele é filho de Deus. Ele é eleito, ele é predestinado nele. A palavra nele aqui, do jeito que está lá em Colossenses, capítulo 1, nele é uma preposição Cristo. Entendeu? Então, nele é uma preposição Cristo. Então, o crente não é uma ovelha. Não.
Ovelha é característica do povo judeu na época que Jesus veio. Jesus falou: eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o crente, ele não é ovelha. O cristão, ele é filho de Deus, eleito. Ele é predestinado nele, preposição Cristo, antes da fundação do mundo. Conforme está em Efésios, capítulo 1, melhor, versículo 3 até o versículo 14. Então, meu querido, nós temos que observar, muita gente fica preso com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de perder a salvação. Verdade ou mentira? Então, meus queridos, as pessoas estão com medo lá na religião, preso, com medo do inferno, com medo do diabo, com medo de perder a salvação. Para quê? Ele tem medo, ele tem culpa. Por quê? Por causa da ganância. Então, essas pessoas, particularmente, eu chamo de ratos de púlpitos. É isso aí. Eles podem não gostar, ou não gostarem, mas são ratos de púlpitos. Então, quando a gente observa Marcos aqui, capítulo 7, a partir do versículo 14 que eu li, então tudo isso aqui, meus queridos, está dentro do coração do homem. Se você não administrar as suas emoções, todos estes daimons, tudo aqui, todos eles, se você não administrar isso aqui, todos eles, esses daimons, eles vão ser ativados, eles serão ativados. Então, se você estiver servindo a um sistema que pratica essas coisas, se você estiver servindo a um sistema que pratica essas coisas, o que vai acontecer então? Provavelmente você também está com o daimon ativado. Por quê, Malberto? Porque se esses caras do sistema religioso, eles estão com vários daimons ativados, porque daimon ativado é praticando tudo isso aqui, que Jesus falou, então quem está seguindo eles também está com seus daimons ativados. Por quê? Porque estão praticando a mesma coisa. Agora, meu querido, como eu tenho um compromisso com você, dentro da palavra de Deus, eu quero deixar uma coisa muito importante. A primeira coisa que Jesus falou aqui é o quê? Pois do interior dos homens saem os maus pensamentos. Aí Jesus, ele vai classificar aqui quais são estes maus pensamentos. Aqui, ele começa a classificar quais são, então, estes maus pensamentos. Daimons, ou espírito ativado. O primeiro, ele fala, os adultérios. Os adultérios. Deixa eu te falar uma coisa para você. Os adultérios, o que é adultério? Adultério, na linguagem popular, é o não cumprimento da fidelidade conjugal. Isso é na linguagem popular. É o não cumprimento da fidelidade conjugal. Em outras palavras, manter relações sexuais de forma intencional com outra pessoa que não seja o seu marido ou a sua mulher. Preste bem atenção. Espírito ativado, daimon ativado. Isso é Jesus que ensinou. O primeiro daimon ativado é o espírito de adultério. Você conhece
algum líder religioso que está com seu nome sujo, acusado de adultério, e está nas redes sociais para todo mundo ver? Você conhece algum pastor, algum presbítero, algum evangelista, algum pregador do sistema que está com seus nomes nas redes sociais acusado de adultérios? Claro que sim, eu tenho certeza. Então eu te pergunto, isso é o quê? É coisa normal? Não. Isso é daimon ativado. Isso é espírito alterado. Isto é espírito no estado genioso. Isso é um espírito ruim. Então, o adultério significa isso. É o não cumprimento da fidelidade conjugal. Em outras palavras, manter relações sexuais de forma intencional com outra pessoa, que não seja o seu esposo ou a sua esposa. Você já ouviu falar em adultério espiritual? A palavra adultério é mistura. Você misturar o seu relacionamento. Você já ouviu falar adultério espiritual? O que que é? É o que o sistema está fazendo. Eles omitindo a verdade e colocando a mentira. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É o sincretismo religioso. É o sincretismo religioso. Então, esses homens dos sistemas, quando eles estão omitindo a verdade de você, eles estão praticando um adultério espiritual. Por isso que a palavra, às vezes, exegese, é importante. O que é exegese? Você arrancar do texto o significado original do texto. Agora, o que é um exegese? É você colocar no texto o que não está no texto. Por exemplo, Isaías 14, Ezequiel 28. Não tem diabo ali, não tem Satanás ali. Quem inventou e colocou um diabo, um Satanás ali, em Isaías 14, Ezequiel 28, foi o sistema religioso. Mas ali não se refere nem a diabo, nem a Satanás. Ali se refere ao príncipe de Babilônia, ao rei de Babilônia, ao príncipe de Tiro. Tanto o rei de Tiro como o rei de Babilônia é os dois caras que a Bíblia se refere. Tem nada a ver com o diabo e Satanás. Foi o sistema que tentou colocar na mente das pessoas e as pessoas acreditaram. Então, o adultério espiritual é isso. E o físico é isso que eu falei. Então, esse é o primeiro daimon ativado. E cuidado, tá? O sistema religioso está cheio disso. A segunda que Jesus falou, os homicídios, os adultérios e as prostituições. O que é a prostituição? O que é? Você conhece prostituição? Prostituição, no sistema, na linguagem secular, o que é? É se desmoralizar. Prostituir é se desmoralizar, é se aviltar, é você se entregar à prostituição. No sentido espiritual, é você fazer por dinheiro o que se deveria ser feito por amor. Eu te pergunto, não é o que mais se tem feito na religião? A religião evangélica não é a única que paga o seu patrão? Você já viu isso? A única empresa que paga o seu patrão é a religião evangélica. Ou você acha que o seu líder, o seu pastor, que você chama de pastor, está fazendo alguma coisa de graça para você? Never, nunca vai fazer. Então, prostituir significa se desmoralizar. E é o que nós temos mais visto no sistema religioso. Isso aqui é um daimon ativado. E o sistema religioso estão cheios de demônios. Eles estão cheios de daimons. Os daimons, meus queridos, do século 21 está na sua cara, está estampado e você não quer enxergar. Então, se entregar à prostituição, no sentido espiritual, é você fazer por dinheiro o que deveria ser feito por amor. Quantos que os pregadores do sistema cobram para pregar 40 minutos ou 30 minutos? E eu não quero aqui mencionar nome de alguém ainda, mas está cheio, dezenas e centenas.
Agora, como eles estão sendo envergonhados nas redes sociais, principalmente no YouTube, eles estão com vergonha de mostrar os seus anéis. Eles estão tirando os seus anéis do dedo. No meu caso é uma aliança, né? Eles estão tirando os seus anéis do dedo. Eles estão com vergonha escondendo os seus canudos. Porque durante tantos anos eles pregaram mentira para as pessoas, ficaram ricos, arrecadaram dinheiro, muito dinheiro. E agora estão caindo por terra as suas mentiras. Então, se tem uma coisa, não é? Que o sistema religioso está envolvido até o pescoço. Até o pescoço. É a prostituição. Tanto espiritual como física. Outra coisa, Jesus falou assim, prostituição e também os homicídios. Isso são daimons ativados. Isso que Jesus falou, que contamina o homem. Isso, o que realmente contamina o homem. Então, o homicídio. Isso aqui, ó, são daimons também. Mas eu vou explicar porque talvez você conheça só um tipo de homicídio. Então, o homicídio, o que é o homicídio? É a morte de uma pessoa, não é? Praticado por outra pessoa. Quando eu mato alguém, eu cometi um homicídio. Isso é um homicídio. Agora, se é a uma pessoa fisicamente, é quando eu mato ou firo fisicamente. Espiritualmente, é quando eu mato alguém com palavras. Eu vou me referir a alguém e eu professo ali uma palavra que aquela pessoa ficou tão triste, desanimado, que às vezes a pessoa entrou em depressão e dificilmente vai se recuperar. Eu cometi um homicídio espiritual com as minhas palavras. Esse é um daimon ativado. E quantos daimons ativados que está no sistema religioso que você nem mesmo ainda tinha percebido? Você está seguindo essas pessoas, esses líderes religiosos, e você não tem noção disso. Outra coisa, Jesus falou, prostituição, adultério, prostituição, homicídio e os furtos. O que são furtos? O que é um furto? Furto, na linguagem popular, principalmente na militar, né? Principalmente na linguagem militar, furto é uma defraudação, um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Agora, o furto, né? Em linguagem policial, meus queridos, ele se faz distinção entre o furto comum e o furto qualificado. O furto comum é aquele furto que a pessoa roubou ou tirou alguma coisa de alguém sem violência. Agora, o furto qualificado é aquele que você usou de violência para tirar alguma coisa de alguém. Ei, você conhece alguém? Claro que conhece. No sentido espiritual, que está furtando todo dia. Todo dia. Todo dia, toda semana, todo mês. E a conta deles estão aí, ó, com bilhões, milhões e centenas e dezenas de dólares ou reais. Isso são furtos comum e pode ser furto qualificado. Você sabe o que é um furto qualificado, espiritualmente falando? É aquele que você usa de violência contra uma família, uma palavra, você amaldiçoa alguém, isso é violência espiritual. Se a pessoa não der o dízimo, a pessoa vai ser amaldiçoada. Se você não der o dízimo, você não vai ter salvação. Se você não der o dízimo, você vai ser isso e aquilo. Isso é alguém furtando a sua felicidade, furtando a sua paz, furtando o seu dinheiro, usando de violência. Então, no sentido espiritual, isso é um furto qualificado também, que merece cadeia. Ou você não sabia que isso é um daimon? Isso é um demônio ativado, é um espírito ativado. Outra coisa, além do furto, o que Jesus falou, a avareza, os furtos à avareza.
O que é uma avareza? Você sabe o que é uma avareza? Avareza, sabe o que é? É o apego demasiado ao dinheiro. Você, onde mais se vê isso? As pessoas apegadas ao dinheiro. Na religião. Você acha que alguém no sistema religioso prega a palavra porque gostam de você? Porque amam você? Você acha que o cara que cobra 15 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil para pregar 1 hora, 40 minutos, você acha que isso é amor à palavra? A isso aqui? Nunca foi. Sabe o que é isso? É avareza. Avareza é o apego demasiado ao dinheiro. E aonde mais você vê isso é no sistema religioso. Acorda, meu filho, pelo amor de Deus. Acorda para a vida. Você não precisa desses cães gulosos. Você não precisa desses daimons na sua vida. Você não precisa desses espíritos ativados. Isso que é daimon. No grego, demônio é daimon. Mas daimon é espíritos ativados, espíritos alterados. Então, é o estado genioso que a pessoa ele se encontra. Outra coisa, Jesus falou além da avareza, as maldades. As maldades. Jesus, meu Cristo, é o que mais a gente se vê por aí, são maldade de diversos tipos. Outra coisa, além das maldades, o engano. Quantas pessoas estão sendo enganadas ou foram enganados e continuam enganados? Isso são daimons, são espíritos ativados. Outra coisa, além das maldades, o engano, a lascívia. Então o que é lascívia? Você sabe o que é lascívia? Que é um daimon ativado? É um espírito alterado? É um espírito genioso? É um daimon ativado, um demônio? Você sabe o que é lascívia? Lascívia é a obsessão. Pelo quê? Obsessão por sexo. Você não sabia disso, não? A pessoa que não tem controle sexual, não tem abstinência. E isso tanto faz para o masculino como o feminino. Isso são daimons ativados. E às vezes, não, eu sou o cara. Não é não, querido. Não é não. Pode ser um daimon ativado. Não, eu sou o cara. Eu sou forte, eu tomo remédio para isso. Amigo, o negócio é aqui, ó. Não é não, filho. Lascívia é a obsessão por sexo. É isso que é lascívia. Outra coisa que Jesus falou muito importante, a inveja. A inveja, meus queridos, é um dos demônios ativado na vida do sistema religioso. Então, a inveja, o que é a inveja, meu Deus? A inveja, o que é inveja? Inveja, nós podemos traduzir assim, porque é verdade. Está lá, você pode consultar vários dicionários, porque está escrito, talvez não seja da forma que eu vou falar, mas pelo que eu estou me lembrando aqui, inveja é o desgosto ou o pesar que eu tenho por uma pessoa possuir alguma coisa. Então, inveja pode ser o desgosto, pode ser o pesar pelo bem do outro. É o desejo, meu querido, violento de possuir o bem do outro. Isso que é inveja. Você encontra isso no sistema? Claro, por isso que eu falei no início que os ensinadores da graça não devem e nem pode cair nesses daimons também, porque senão daqui a pouco vai ser tudo a mesma coisa. Nós não podemos ter isso conosco. Por isso que os ensinadores da graça, um compartilha a mensagem com o outro, um compartilha. Eu repito aqui no meu canal o que eu aprendi
com o irmão fulano, irmão cicrano, irmão fulano, nós compartilhamos mensagem. Agora o sistema não. O sistema, eu já vi pregadores nos Gideões da última hora, eles próprios se elogiando. Eu já vi. Você já foi nos Gideões? Eles próprios se elogiando. Eles se elogiando. Logo que começou os Gideões, eu tive o prazer de ir. Eu não sei se é prazer ou desprazer. Sabe, aquela época que a gente fazia seminário, que o seminário levava a gente para ver alguma coisa assim e tal, algumas visitas, algumas viagens, e eu participei, tive, não sei se é prazer ou desprazer. Então, nesse sistema, até os pregadores têm inveja um dos outros. Agora não tem mais não, porque a máscara deles está caindo. Outra coisa que Jesus falou, além da inveja, a blasfêmia. A blasfêmia, o que é a blasfêmia? Pelo menos isso é o que a gente aprendeu. A blasfêmia é quando você ofende a honra da realeza divina. Blasfêmia é você ofender a honra da realeza divina. E o que mais se tem feito hoje em dia nas chamadas igrejas, é alguém ofendendo a honra da realeza divina. Como? Você já viu aqueles corinhos, aqueles hinos de autoajuda? Já viu? Aqueles corinhos que falam, tem anjo aí, tem anjo aqui, o anjo vai trazer a bênção, o anjo vai trazer a cura, que não sei o quê, que outros hinos que chama Deus de você, venha para meu quarto, Deus, dormir comigo, meu amado, meu não sei o quê. Quando Deus se colocar no alto, não sei quem vai olhar para você, e Deus vai humilhar. Meu querido, sabe o que eu falei uma vez? Todos os hinos evangélicos, antes de ser gravado, tinha que ter um especialista em gramática para analisar a gramática. Tem um cantor no Brasil que eu gosto muito. Eu não sei se eu posso citar o nome dele aqui, mas eu acho que eu posso, né? Não é denegrindo a imagem de ninguém. Sérgio Lopes. Esse rapaz, ele é um cantor que todos os hinos dele, você não vê uma força de expressão. Ele não manda recadinho para ninguém. Todos os hinos dele, eu gosto dos hinos do Sérgio Lopes, porque são hinos que trazem realmente uma mensagem para o nosso dia a dia. Os hinos dele não tem força de expressão. Então, todos os hinos do Sérgio Lopes passa por uma gramática rigorosa antes de ser gravado. Então, eu acredito que todos os hinos evangélicos, tem hino evangélico aí que são gravados que são uma verdadeira aberração. É um verdadeiro culto aos anjos. E a Bíblia proíbe isso. O ministério dos anjos, ele valeu antes da graça, no velho Aion, na antiga aliança. Hoje, nem profeta, mas eles não respeitam isso. A lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16. Mas quem respeita isso no sistema? Eles preferem dar ouvido aos profetas deles do que isso aqui, ó. Isso aqui já deixou de ser importante para muita gente há muito tempo. Então, a inveja e a blasfêmia. E agora, a soberba. São daimons ativados. O que é soberba? Soberba? Sabe o que é soberba? É aquela sensação de elevação, aquela altivez que você tem dentro de você, que se você não controlar o seu espírito,
se você não controlar isso, esses daimons vão ser ativados. Então, a soberba é a sensação de elevação, é a altivez, é o orgulho, misericórdia, é a arrogância, misericórdia, é a presunção. E dentro do sistema religioso está cheio de arrogantes, está cheio de orgulhosos, está cheio de altivez, está cheio de sensações, né? de elevações. Então, você conhece isso no sistema religioso? É claro que conhece. O pastor, ele pode tudo. Agora, as suas ovelhas, que eles chamam de ovelha, não pode nada. Vai você falar contra um erro do pastor? Ele não deixa, meu filho. Ele é arrogante. Ele é presunçoso. Isso é soberba. E soberba também é um daimon ativado. E a soberba no sistema? Como que está? Quantas pessoas que estão se libertando do sistema por causa disso? Estão descobrindo as verdades. Os daimons escondidos estão se manifestando. Porque antigamente as pessoas pensavam que daimon era bonequinhos que seguiam Satanás ou o diabo. As pessoas pensavam que daimons era os, vamos dizer assim, os comandados de Satanás. Não, daimon é espíritos guardados dentro de cada um, que dá lugar para isso, e ele é ativado naquele momento que ele se manifesta. O daimon, ele se manifesta, Jesus falou, é aonde? É no interior do coração do homem. Vê se tem diabo aqui. Vê se Jesus falou de Satanás aqui. Jesus falou, não. Esses espíritos que estão escondidos dentro do homem é o que contamina o homem. Você viu como o sistema mentiu para nós a vida inteira? E a outra coisa é o quê? A blasfêmia, a soberba e agora a loucura. É o último. A loucura. O que é a loucura? A loucura é o quê? A loucura? Sabe o que é a loucura? Ó, vamos começar. Vamos... Esqueci a palavra que fala. Vamos... De novo. Repetir. É porque eu esqueci a palavra, tá, meus queridos? Recapitulando, lembrei. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. A loucura, meu querido, é a alienação mental. Pense bem. A loucura é a alienação mental. Isso que é loucura. É a insensatez. Já viu pessoas insensatas? Insensatez é loucura. Quando você alia a sua mente à insensatez, quando você alia a sua mente ao quê? Ao ato próprio de loucura. Então, loucura é quando você tem uma grande extravagância. Você se acha. Então, você começa a imaginar coisas que você, sei lá, ué, o que deu um Alberto? Alberto tá doido? Alberto tá louco? Então, loucura é alienação mental. Perdão, loucura é uma alienação mental. É quando você se torna um insensato. Lembra das virgens? 5 loucos e 5 prudentes, Mateus 25. Qualquer dia eu vou dar um estudo sobre isso, que é muito bonito, é muito lindo, e muita gente não sabe de onde que Jesus tirou aquilo. Então, meu querido, tudo isso que eu mencionei são demônios, são daimons, espíritos ativados. Agora, você tem que fugir desses daimons do século 21. E seja livre, meu querido, através da graça de Deus.
Se liberte desses daimons. Esses daimons que estão escondidos aqui, ó, que ninguém sabia e ninguém entendia, ninguém descobria. Olha, cuidado que aonde mais se vê esses daimons é no sistema religioso. Os pastores, não é? Enganadores, os pastores com maus pensamentos, os pastores adúlteros, os líderes adúlteros, né? Que estão aí se prostituindo, os homicidas espirituais, os que cometem furtos espirituais, aquelas pessoas que são avarentos, aquelas pessoas que têm maldade, que têm engano, que têm lascívia, as pessoas invejosas, as pessoas que estão blasfemando, as pessoas soberbas, as pessoas loucas. Então, tudo isso que eu falei são daimons. Querido, mais uma vez, eu quero dizer para você que você continue na graça do nosso Criador e continue fazendo uma coisa muito importante, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Olha, o meu canal é pequeno, tá? Ainda é pequeno, mas eu vou citar o comentário que um irmão fez no meu canal. Foi ontem. Ele falou: irmão Alberto, o seu canal vai ter 100, vai ser 250, vai ser 500 inscritos, vai ser 1000 inscritos. Ô, irmão, que felicidade. Sabe por quê? Não porque de outras coisas, financeiramente falando, não. Mas o objetivo principal é que quanto mais inscritos tiver, mais pessoas vão ter acesso aos ensinos da graça. E eu admiro o pastor Geraldo Moraes, admiro o irmão Cristiano França, admiro o nosso irmão André do Garça Pura, admiro o irmão Elcio de Jesus, admiro o irmão Júlio Chaves, admiro o irmão Messias, irmão Elivelto, admiro esses irmãos da graça. Olha, eu não tenho como lembrar de todos, mas são muitos, vários, dezenas, centenas, tá bom? E eu me sinto maravilhado por fazer parte desse grupo seleto que Deus está elegendo aí para derrubar de vez o sistema religioso, que enganou as pessoas usando esses daimons dentro deles, usaram isso a vida inteira e a gente ficava cego e não enxergava, achando que isso é normal, mas não é normal. Meu querido, muito obrigado pela sua atenção. Eu tenho um compromisso com vocês, tá? Meus inscritos e aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, meus queridos. Deixe o seu like aí, tá bom? Compartilhe essa mensagem, deixe os seus comentários, tá bom? Se inscreva no nosso canal e quanto mais like você tiver, mais o YouTube vai mostrar ou enviar esses estudos para outras pessoas. Graça e paz. E eu estou aqui estudando cada dia mais para levar até você, mas eu aprendo com você também, tá, meus queridos? Os seus comentários são muito importantes. O trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Se não fosse vocês, Alberto Liro no YouTube não seria ninguém, tá bom? Então vocês que são inscritos, que têm divulgado o meu canal, que são os responsáveis por ter esses números de inscritos até agora, quase 250 inscritos, tá bom, meu querido? Eu faço o meu trabalho aqui de estudar a Bíblia, escrever e aqui, né, ensinar a Bíblia para vocês. E o trabalho de vocês é imprescindível. Fique com Deus, fique na paz e que tudo seja para a honra e glória do nosso Criador, tá bom, meu querido? Graça e paz. Amém.